Salmo de número 15, Salmo de Davi. E ele diz assim, no versículo 1: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa tem sido a antiga e inquietante indagação que tem atravessado os milênios e até hoje traz desconforto e insegurança na vida de muita gente pela razão de não terem a certeza da sua salvação. E não foi somente Davi que neste Salmo 15 levanta este problema. Lembramos também do grande personagem bíblico chamado Moço Rico, que foi até Jesus durante a noite e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele era um homem preocupado com a vida eterna, tanto que ele era cumpridor de toda a lei. E diz o texto que quando Jesus olhou para aquele moço rico, Jesus o amou e disse: só te falta uma coisa. Mas voltando aqui para o Salmo de número 15, Davi, o grande servo de Deus, ele estava preocupado com isso, e aqui ele descreve o perfil daquele que se enquadra para ser um cidadão do reino celestial. Observamos que a partir do versículo 2 até o versículo 5, Davi relata vários preceitos de comportamentos espirituais, e no final do versículo 5 ele diz assim: quem deste modo procede não será abalado, ou seja, estará seguro da sua vitória, porque irá morar no santo monte do Senhor. Esse é o sentido do verbo usado por Davi, habitar, ou seja, morar, tabernacular, eternamente junto com Deus. Que lição nós podemos aprender deste Salmo número 15? Precisamos entender que este texto fala da salvação por obras, porque a graça ainda não existia. O grande milagre de Deus ainda não tinha acontecido na vinda de Cristo Jesus. Hoje nós somos salvos não por cumprimento da lei, não somos salvos por causa da lei, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Registro de Efésios no capítulo 2, versículo 8. Entretanto, para ser salvo, disse Jesus, tem que nascer de novo, porque se isso não ocorrer na vida da pessoa, não pode entrar no reino do céu. Registro do evangelista João, capítulo 3, versículo 3. Os salvos são aqueles que passaram pelo processo de transformação e que são chamados de convertidos, ou seja, mudança de direção, e que não vive mais segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Foram chamados pela força irresistível do Espírito Santo, na escolha da eleição incondicional da graça de Deus, ocorrida antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Muito embora sejamos salvos por graça, isso não leva em conta as nossas obras. O salvo, uma vez regenerado, ele não vive mais na carne, mas ele vive no Espírito, e por isso tem prazer na lei do Senhor, buscando as coisas que são de cima e não as que são daqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ou seja, tem prazer de fazer a vontade de Deus e não mais de si próprio. Para tanto, vive segundo a orientação de Deus através da sua palavra, a qual nos revela a ordem de Deus que disse, sede santo porque eu sou santo. Registro do apóstolo São Pedro no capítulo 1, versículo 16. Se Deus é meu Pai e Ele é santo, nada mais justo que eu, amando-o, e como filho, seja parecido com Ele. E o Senhor Jesus, confirmando esta verdade, disse, sem santificação ninguém verá a Deus. Diante disso, o Salmo 15 é uma bela mensagem de advertência para os nossos dias e que nos desperta para o glorioso compromisso que temos diante do nosso Deus, que é santo, e todo filho que ama seu pai
tenho grande orgulho de ser parecido com ele. Entretanto, a manifestação gloriosa e graciosa de Deus é enviar Jesus ao mundo para pagar no suplício daquela horrível e maldita cruz o nosso pecado, e assim cumprindo toda a lei em nosso lugar, contudo, não nos isenta do compromisso de santidade, sendo filhos que honrem ao seu Pai, sendo neste mundo luz do mundo e sal da terra. E para isso, as nossas obras têm que glorificá-lo em novidade de vida, em vidas compromissadas com Deus, cujas obras exteriorizem, resplendam a inequívoca evidência da sua habitação em nós. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras também é morta. Registro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Que Deus o Pai te abençoe, meu prezado ouvinte, desta oportunidade, e que te faça compreender a sua santa vontade para que seja por ele recebido também como um filho amado através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso tão amado Salvador. Que ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.